Se você está pensando em investir em imóveis de leilão porque viu algum guru prometendo 50% ou mais de lucro fácil, com segurança e com velocidade, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo e assista esse vídeo até o final. Muitos investidores acreditam que é fácil e rápido ganhar dinheiro com leilões, mas o que ninguém conta é que a matemática desse tipo de negócio é cruel. A maioria dos investidores ou perde dinheiro ou no máximo, empata quando investe em imóveis de leilões. Eu sou Gabriel Meirelles, fundador da Crédios, e nos últimos anos nós acompanhamos o boom que o mercado de leilões teve no Brasil e nós vamos te mostrar a verdade que ninguém quer que você saiba sobre esse tipo de investimento. Bom, antes de tudo, nós precisamos entender os números por trás dessa indústria bilionária. Não é segredo para ninguém que a gente tem assistido a um crescimento vertiginoso no número de imóveis leiloados desde o fim da pandemia. Para vocês entenderem do que eu estou falando, aqui estão os números oficiais do Banco Central. Em 2022, nós tivemos aproximadamente 9 mil imóveis leiloados no Brasil. Em 2024, nós tivemos 47 mil imóveis leiloados. É um crescimento de mais de 422% em apenas 2 anos. E tudo indica que em 2025 esses números vão ser ainda maiores e mais assustadores. Então é natural que com esse crescimento surgiu também a indústria de coaches, a indústria de cursos, de infoprodutos e de mentorias. São autoproclamados especialistas em leilões imobiliários, vendendo cursos e mentorias de R$1.000 até R$15.000, como vimos em alguns casos, prometendo lucros fáceis e rápidos a qualquer pessoa que tenha algum dinheiro disponível para investir em leilões. E o mais absurdo é que nós vemos algumas pessoas prometendo até a possibilidade de investir em leilões sem ter o dinheiro para comprar o imóvel, algo que é simplesmente difícil e até impossível em muitos casos. E com certeza, nos imóveis que valem a pena serem comprados em leilões, pode ter certeza de que você não vai ter a opção de financiá-los. Mas aqui está o grande problema. Quando todo mundo fala de uma grande oportunidade, de uma oportunidade milagrosa, será que essa oportunidade é real mesmo? Ou será que a grande oportunidade, na verdade, é a venda de cursos, de mentorias e infoprodutos sobre essa massa de pessoas que quer ter um retorno sobre o seu dinheiro e acredita que o leilão é uma solução fácil para os seus problemas? E olha só, uma pesquisa mostrou que 70% dos imóveis vendidos em leilão são vendidos com preço final de 85% a 95% do valor do mercado. Ou seja, um desconto que é praticamente insignificante e que certamente não compensa os riscos e os custos escondidos que comprar um imóvel em leilão tem. Porque você, investidor, não está competindo apenas com outros investidores, você está competindo com gente que quer comprar um imóvel para morar, quer comprar um imóvel para usar, no caso de uma loja, de uma sala comercial, e essas pessoas naturalmente podem comprar um imóvel com preço muito mais alto do que você, que está comprando para revender e ter uma margem de lucro sobre o negócio. Qualquer desconto em relação ao valor do mercado para esse tipo de gente é válido, porque já vai ser um desconto ao imóvel que eles naturalmente comprariam de qualquer forma. Então acaba sendo, desde o ponto de partida, uma competição muito difícil, porque você está competindo, novamente, com gente que tem disponibilidade de comprar um imóvel com uma margem muito menor que a sua. Mas o grande problema, na verdade, são os custos escondidos, aqueles custos que ninguém conta e que você talvez nem saiba que eles existam. Nós temos, de cara, aproximadamente 9%, que é um valor altíssimo quando a gente trabalha pensando em imóveis, de custos que vão incidir sobre o valor que o imóvel foi comprado no leilão. Então, por exemplo, se você compra um imóvel de R$1 milhão em leilão, você vai ter aproximadamente 90 mil a mais de custos imediatos com os quais você vai ter que arcar de qualquer forma. Então, você vai ter 5%, que é a taxa de leiloeiro, e ela vai ter que ser paga à vista. Você vai ter aproximadamente 1% de taxas e custas de cartório, então já chegamos em 6%. E você vai ter ainda de 2% a 3%, dependendo do seu município. No Rio de Janeiro e São Paulo capital, por exemplo, a gente paga 3% de ITBI. Então já chegamos em 9%. Isso sem contar eventuais custos com advogados que você vai ter para conseguir a posse do imóvel. Um estudo mostrou recentemente que mais de 90% dos imóveis que são vendidos em leilão, eles são vendidos ocupados, ou seja, vai ter gente morando nesses imóveis. Se for um comércio, vai ter gente
vai ter uma empresa usando esse imóvel e você vai ter que pagar um advogado para conseguir retirar essas pessoas. E aí você vai perder mais 10 a 30 mil reais ou até mais, dependendo da complexidade da situação. Você normalmente vai ter alguns custos com reformas, você vai ter alguns gastos de manutenção, porque naturalmente, quando o imóvel vai para leilão, significa que a situação econômica da pessoa que está usando aquele imóvel está bem deteriorada e ela com certeza não está fazendo a manutenção no seu imóvel, com certeza ela mora no imóvel com vários problemas estruturais e você, para conseguir ter a sua margem de lucro, para conseguir vender bem e rápido esse imóvel depois que você o compra, você vai ter gastos com reforma. E qual o grande problema disso? É que você não sabe qual vai ser o gasto com o seu imóvel quando você compra o imóvel em leilão. Você não pode visitar o imóvel que você está comprando em leilão, você não tem foto dele, você não consegue falar com o corretor que visitou o imóvel. Você está literalmente comprando algo no escuro. Você pode comprar algo e estar em perfeito estado ou, mais provável, completamente deteriorado e você vai ter uma grande surpresa negativa no momento em que você tiver a posse desse imóvel. E além disso, você tem também o custo de tempo, o custo em que você vai ficar pagando condomínio, IPTU, cuidando das manutenções, tendo que falar com o advogado e tendo que ter aquele desgaste de ter que tirar uma pessoa do apartamento em que ela mora. E as pessoas falam que é fácil, que é rápido, mas eu te garanto que não é. Nada que envolva o judiciário no Brasil é fácil ou rápido. E agora vamos a potencialmente o nosso maior problema. Recentemente eu assisti a um podcast de um desses influenciadores do mercado de leilões e ele falando que é muito fácil conseguir a posse do imóvel, que as pessoas conseguem a posse hoje em dia em 3, no máximo em 6 meses, e eu te garanto que não é. A gente tem observado, a gente fez algumas pesquisas de jurisprudência aqui no TJ de São Paulo e no TJ do Rio de Janeiro, que tem casos que demora mais de 3 anos para o comprador do leilão conseguir a posse do seu imóvel, porque o ex-proprietário ou a pessoa que mora no imóvel que foi leiloado, ele usa de recursos protelatórios, ele fala que o leilão não ocorreu de forma 100% regular, ele fala que não foi intimado, que ele não foi notificado do leilão, ele entra com recursos novamente, ele entra com outro processo e a gente vê alguns casos, até alguns casos extremos, claro, de mais de 5 anos para o comprador do leilão conseguir efetivamente a posse no imóvel que ele comprou. E isso é muito perigoso, porque isso, além de ser um grande desgaste, você ter um processo judicial que demora às vezes anos, você fica com seu dinheiro literalmente travado na conta judicial, na conta ou do leiloeiro ou na conta do tribunal, dependendo do tipo de leilão que for, se for extrajudicial ou se for judicial. Enquanto isso, você tem gastos porque você continua sendo responsável pelo condomínio, pelo IPTU, já que na prática você é o proprietário, a única coisa que você não tem é a posse, e você também tem o custo de oportunidade que é enorme. Enquanto seu dinheiro poderia estar rendendo hoje mais de 13% ao ano no CDI, sem nenhum esforço e com liquidez diária, imediata, o seu dinheiro está preso, você está tendo despesas, você está tendo estresse, você está tendo custos com advogados e lá na frente você vai receber um imóvel com vários problemas, você vai ter que fazer obra no seu imóvel, você não sabe como vai estar o mercado no período em que você conseguir a posse desse imóvel, ou seja, você não vai conseguir estimar o preço de venda, o mercado pode estar ruim, você pode demorar meses para conseguir vender, então acaba sendo uma situação extremamente negativa para a qual a maioria dos investidores não está preparada, porque os investidores que não são profissionais, que não estão inseridos nesse mercado, eles não têm essa disposição de risco, de tempo e de desgaste emocional para lidar com esse tipo de situação de leilão de imóveis. Então não acredite quando aquele vendedor de curso, quando aquele coach, que muito provavelmente nem investe em leilão, ou investe em um ou outro só para mostrar que faz aquilo que ele ensina, mas na verdade não vive daquilo. Não acredite no que ele diz, não acredite quando ele diz que é fácil, que é rápido e que a lei protege o comprador. A lei pode até, em teoria, proteger. A gente olha a lei, a gente lê a lei e vê lá que ela diz várias coisas muito legais e muito bonitas. Mas na prática, quando a gente fala do judiciário, quando a gente fala de juiz, a gente sabe que não é assim. Agora, vamos dizer que você comprou um imóvel de leilão e deu tudo certo. Você conseguiu a posse rápida e o imóvel não tinha grandes problemas. Você conseguiu botar o imóvel para venda com muita velocidade. Ainda assim, vender é muito caro. Você tem vários custos que acabam comendo o seu lucro. Você tem de cara a corretagem, que é de 5 a 6% do valor total da venda, dependendo do seu município.
Muitos lugares hoje os corretores cobram 6% do valor total da transação. E sem corretor, vamos ser sinceros, é bem difícil de conseguir vender, porque dá trabalho ser corretor. Você vai ter imposto de renda de 15% a 22,5% sobre o lucro, a depender do valor do lucro contábil que você vai ter. E muito importante dizer que várias das despesas que você tem com o imóvel, você não consegue abater da base de cálculo do imposto de renda. Então, por exemplo, condomínio e IPTU, você não consegue abater da base de cálculo do imposto de renda. Esse é um custo que você vai ter e você não vai ter nenhuma contrapartida por ele. Você vai ser tributado igual, como se esse custo você não tivesse incorrido. Você vai ter custo de escritura e de certidões e, claro, o custo do carrego mensal, que no caso de imóvel é altíssimo. Você tem seguro, você tem condomínio, você tem IPTU, você tem manutenções e o custo de oportunidade, que é o custo, o lucro que você teria deixando seu dinheiro paradinho no banco, rendendo 100% do CDI ou investindo em um negócio mais sadio, mais saudável, como por exemplo a incorporação imobiliária ou qualquer outro tipo de negócio mais normal, mais regular, em que você não tenha tantas variáveis sobre as quais você não tem o menor controle, que é o caso do leilão de imóveis. Isso sem contar, claro, no seu tempo. O nosso tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. E um investimento em imóvel de leilão não é algo passivo. Não acredite quando alguém diz que você não vai ter trabalho nenhum com imóvel de leilão. Você vai ter que ter reuniões com advogados, você vai ter que cuidar de manutenções, você vai ter que visitar o imóvel quando você tiver a posse desse imóvel, vai ter que contratar pedreiro para fazer uma pequena reforma que sempre vai ser necessária, porque o imóvel você tende a recebê-lo muito deteriorado e você acaba perdendo tempo. É uma gestão ativa. Você, se não tiver uma estrutura empresarial, com uma equipe para cuidar disso, você vai ter que investir o seu próprio tempo. E a gente vê pessoas investindo em média 20 horas por mês trabalhando os imóveis que eles compraram por leilão, lidando com corretores, lidando com pedreiros, lidando com a administradora de condomínio, lidando com advogado, fazendo visitas, fazendo revisão de contrato, enfim, é uma infinidade de pequenas tarefas que você vai ter a partir do momento que você tem um imóvel de leilão que você quer vender, que você quer se livrar daquilo para ter o seu lucro no final das contas. E agora vamos para a grande verdade. O leilão só funciona para quem tem alguma vantagem na prática desleal, para quem tem uma informação privilegiada, quem, por exemplo, sabe do estado do apartamento que está sendo leiloado antes dele ir para leilão, sabe quem mora no apartamento, sabe se o apartamento está ocupado ou se está desocupado, conhece a história do imóvel, ou seja, sabe os outros problemas que ele tem, sabe os outros processos que aquela pessoa que está sendo alvo do leilão tem e que podem atingir futuramente o imóvel, aquelas pessoas que conhecem o leiloeiro e aí o próprio leiloeiro já dá a dica para a pessoa. Isso, claro, vocês sabem que a gente mora no Brasil, então tenho certeza de que isso acontece. Aquelas pessoas que têm a estrutura jurídica robusta, que têm advogados próprios, que vivem disso, que têm isso como negócio, que têm estrutura empresarial em torno do mercado de leilões e que já têm o convívio nos tribunais, já conhecem o juiz, já conseguem fazer as coisas se movimentar com muito mais velocidade e com muito menos custo. E claro, a matemática no final das contas para você que não está nesse mercado, que acaba sendo um leigo nesse mercado, que está entrando literalmente no escuro, uma situação nova, com vários riscos, várias variáveis sobre as quais você não tem o menor controle, você vai acabar tendo altos custos sobre o seu investimento, ou seja, aquele valor que você está investindo no imóvel, você vai ter custos astronômicos em cima daquilo, como eu já falei. Você vai perder tempo para recuperar a posse e tempo também que você vai ter que trabalhar para fazer o seu imóvel ser vendável, ou seja, para que ele fique apto a ser vendido por um valor razoável de mercado. E no final das contas você ou vai ter um prejuízo ou vai empatar o seu dinheiro. Se você colocar na soma, na matemática disso tudo, o custo de oportunidade que você tem de investir o seu tempo em coisas mais produtivas e também de investir o seu dinheiro em algo que seja mais seguro, que não dê tanta dor de cabeça, tanto estresse, você vai sempre ter um prejuízo. Às vezes não um prejuízo contábil, mas com certeza você ganharia mais em outras opções de investimento. E agora, para finalizar, eu quero apresentar a minha empresa Crédios. Nós somos uma consultoria de crédito imobiliário. A nossa especialidade é atender investidores do mercado imobiliário, seja para home equity, ou seja, aquelas pessoas que querem alavancar o patrimônio imobilizado que tem,
e conseguir liquidez em cima daqueles imóveis para fazer negócios, para investir em novos projetos, e também financiamento imobiliário. Ou seja, se você quer comprar uma casa, seja para morar, ou seja um imóvel para a sua empresa, enfim, se você quer fazer qualquer tipo de investimento imobiliário, nós somos o seu parceiro nessa jornada. Nós somos parceiros de mais de 15 bancos, nós temos relacionamento nos principais bancos que trabalham com crédito imobiliário, seja para home equity, seja para financiamento imobiliário. Nós trabalhamos tanto para pessoa física quanto para PJ, ou seja, se a sua empresa precisa alavancar em cima de um imóvel para conseguir capital de giro ou para investir em um projeto, nós temos uma equipe de especialistas prontos para te atender e o nosso serviço não tem custo nenhum para você. Quem nos paga é o banco quando nós fechamos algum negócio. Toda a nossa consultoria é 100% gratuita para você que é investidor no mercado imobiliário. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe seu like no nosso vídeo e nós nos vemos no próximo vídeo.